Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal EBD Núcleo, convidando você para mais essa aula. Fique conosco até o final desse vídeo, de certo que vai ser bênção para a sua vida. Queremos desde já agradecer a todos que têm se inscrito, todos que têm participado, que têm escrito, que têm comentado, que têm compartilhado. Vocês são bênção para nossas vidas. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva para que você seja edificado e abençoado por esse canal. Tá? Queremos desde já agradecer a todos os nossos patrocinadores, entre eles a Marca da Paz, onde temos roupa boa, roupa de qualidade. Passe na Marca da Paz e seja abençoado. Lírios Recepções, onde você tem um local agradável, preço acessível. Visite a Lírios Recepções, de certo que é bênção para a sua vida também. Pinheiros Tecnologia, onde temos suplementos de informática, onde temos ali materiais para o seu celular, para o seu computador. Passe na Pinheiros Tecnologia também. Chiquinho Sorvete. Sorvete é um dos melhores sorvetes da nossa região, fica ali no Complexo do 8. Também passe lá, fale que você foi pelo canal, que você consegue um desconto abençoado. Queremos também agradecer ao Avalanche Lanche, que fica ali no Icuí, na Praça do Carnaúba. Eles também têm sido nossos companheiros nesse projeto, então muito obrigado a todos e continue nos ajudando. E você que vai assistir esse vídeo, não se esqueça de comentar, de compartilhar, de enviar para um amigo meu, para o seu grupo de estudos da escola dominical, para a sua igreja, no seu campo, tá? De certo que tem sido bênção para a sua vida e vai continuar sendo se você nos apoiar, certo? Nós estamos agora indo para a 7ª lição, novamente. Nós vamos ter o nosso irmão Enomi nos trazendo uma aula abençoada. Você que viu a primeira aula, que gostou, que foi abençoado, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de comentar, tá? Então, nosso irmão Enomi. A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui para juntos aprendermos e compartilharmos um pouco mais da Palavra de Deus. Desta feita, a lição de número 7, que tem o título Prostituição, a perversão da sexualidade. O texto do dia nos informa assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está em 1 Coríntios 6, 12. A síntese nos informa o seguinte: o corpo do crente é templo do Espírito Santo, precisamos honrar e respeitar este templo. O texto bíblico está em 1 Coríntios 6, 12 a 20, quando Paulo fala sobre esses temas, falando sobre isso, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí ele vem falar dos manjares. Ele vem falar também sobre o templo do Espírito Santo, sobre o fato do homem querer se juntar com uma meretriz, com uma prostituta, e nós vamos entender o contexto disso, por que ele diz isso. É preciso entender essa parte histórica, no caso da cidade de Corinto, para poder entender isso. Ele fala no versículo 18, fugir da prostituição, né? E no versículo 19 é um texto muito conhecido quando ele fala sobre o templo, nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Tá bom, amados? Então olha só, queridos, esse tema ele é muito interessante. Prostituição, perversão da sexualidade. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa palavra que é colocada aqui no tema. Perversão, né? Então, perversão está falando da fuga dos padrões sociais, de tudo aquilo que é normal à sociedade. Então, tudo isso se refere à perversão da sexualidade. Hoje eles usam uma outra expressão chamada parafilia, que também se refere a isso, essas perversões. Para vocês terem uma ideia, existem dezenas de perversões sexuais. Eu vou citar apenas algumas delas para vocês terem uma ideia como exemplo do que a gente quer falar. Então, por exemplo, você tem o voyeurismo, fetichismo, sadismo, masoquismo, o próprio sadomasoquismo, que é a junção do sadismo e do masoquismo, a necrofilia, né, que é relação sexual com cadáveres, zoofilia, relação sexual com animais, a própria pedofilia também, né, relação sexual com crianças. Então tudo isso está falando de perversão da sexualidade. É interessante que na lição passada nós estudamos sobre sexualidade e mostramos que o sexo é uma dádiva divina, é algo divino.
Mas a Bíblia nos informa que Deus fez todas as coisas perfeitas, porém o homem buscou muitas invenções, né? Então a gente entende que Deus fez o sexo perfeito, mas o homem buscou muitas invenções, e estas invenções a gente entende que a lição quer se referir com essa palavra perversão, né? Então houve assim uma perversão daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Um breve relato aqui sobre a prostituição que eu gostaria de passar para os irmãos. Prostituição, claro, tem a ver com a questão da venda, comercialização de serviços sexuais, né? Então, há estudos que apontam que 75% da prostituição é praticada por mulheres, tá? Há uma questão toda, né, sobre essa questão da regulamentação da prostituição como uma profissão, que alguns dizem que a prostituição seria a profissão mais antiga que existe, né? Embora alguns autores discordem disso, os teóricos de Harvard, por exemplo, eles dizem que não seria a prostituição, mas sim a profissão de cozinheiro, que seria a profissão mais antiga, né? Então, mas assim, não é considerada no Brasil prática criminosa, não é considerada, em outros países é considerada, mas a verdade é que há muitas coisas que advêm da própria prostituição, né? Há estudos que mostram que 85% são menores, né? Mulheres são menores. Então aí a questão da prostituição infantil, que é algo sério, que é tido também como escravidão, que existe a prostituição, o tráfico sexual também. Gente, são vários problemas que advêm disso daí, tá? Dentro da prostituição você pode incluir, por exemplo, a própria pornografia, que também Paulo se refere a isto lá em Gálatas, tá? A gente vai estudar posteriormente sobre isso. Então a pornografia, ela é tida como uma prostituição, digamos, filmada, teatralizada, né? Daí você tem outros derivados, por exemplo, a prostituição e drogas, que também é algo muito sério, tá bom? Agora, uma coisa que eu quero também deixar claro para os irmãos, eu falei aqui sobre a prostituição, né? Digamos assim, histórica, mas eu gostaria de falar biblicamente sobre o que é prostituição. E aí a Bíblia nos mostra, inclusive no primeiro item aqui da lição, né, fala sobre isso, o contexto da primeira carta aos Coríntios, porque Paulo trata de todos esses assuntos relacionados a essa cidade, porque lá havia prostituição, né, a chamada prostituição cultural, e tudo isso é relacionado digamos assim, algo que acontecia na própria cidade, né? A cidade proporcionava isso, porque ela tinha 2 portos, né? Então aportava muitos navios lá. Ela tinha um canal que até hoje existe, chama de Istmo, é um canal onde os barcos passavam por ele, porque senão eles teriam que fazer uma rota muito grande, né? Um desvio muito grande, e esse canal facilitava. Então, por causa disso, aportava lá muitos barcos, e isso proporcionava com que eles parassem lá, e também o comércio. Com o comércio havia também a prostituição, porque também lá havia vários templos pagãos, cerca de 12 templos pagãos, mas a lição aqui aborda principalmente o templo de Afrodite. Amados, para vocês terem uma ideia, o templo de Afrodite chegou a ter cerca de 1000 prostitutas cultuais, tá? A questão da prostituição cultural vem desde o Antigo Testamento. A palavra de Deus já mostra lá que havia os prostitutos cultuais. O que eles faziam? Eles ficavam nos templos, nas estradas, esperando os viajantes passarem, e eles ficavam oferecendo o corpo deles. Mas tinha uma coisa que vai além, porque essa prostituição cultural, ela está relacionada com o favor sexual que eles faziam, como uma espécie de adoração ou de culto aos deuses.
né? Então é uma prostituição que está relacionada com a questão da idolatria. E Paulo, ele trata sobre todas essas coisas aqui nesse texto, quando ele diz, por exemplo, que não deveria haver conexão, não deveria haver junção, né, de um crente, de um cristão, de um seguidor de Cristo com uma meretriz por causa disso, porque se fazia essa união. Ele diz aqui, vocês então vão se tornar um só corpo com ela, né, pegando aquela mesma ideia de uma só carne que a gente tinha falado antes, tá? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Olha só, para vocês terem uma ideia, era comum acontecer em Coríntios, eles usarem um termo pejorativo chamado corintianizar. Então, quando falava corintianizar, é um termo, digamos assim, imoral, né? Para se referir a pessoas que mantinham relações sexuais, né? Então, isso aqui é algo muito interessante que a gente precisa abordar nesta lição, trazendo para os dias atuais. Nós temos aqui um ponto que fala sobre a comunidade judaica e cristã de Corinto, ou seja, havia cristãos em Corinto, né? E eles tinham ali uma sinagoga também para adorar a Deus, porque acima de tudo era uma cidade, como se diz, uma cidade cosmopolita, ou seja, ela aceitava pessoas de todas as nações, iam para essa cidade, né? Então, esses problemas, advindo até de várias pessoas e da própria constituição da cidade, era frequente. Conflitos religiosos, Paulo aborda isso na carta aos Coríntios, né? A própria prostituição, a viuvez, celibato, fornicação, todas essas coisas estavam presentes na carta de Paulo, né, aos Coríntios, né? Porque ele também tinha que combater a questão filosófica do agnosticismo, que também era muito forte lá, tá? Então é muito importante que se traga à baila esses temas. O segundo ponto fala sobre a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Por que isso? Porque o Evangelho de Jesus sempre falou de liberdade, né? De liberdade, mas havia essa confusão de se achar que por ser uma pregação que falava sobre liberdade, você tinha liberdade para fazer o que quisesse, né? Então isso é importante. Ele diz aqui, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas sim escravidão, tá bom? Então esse ponto deve ser bem frisado aqui, justamente por isso, tá? Ele diz aqui em um tópico, outro mal a ser combatido na igreja era justamente esse movimento gnóstico que apregoava que se fazia com o corpo não torna impuro, ou seja, eles não valorizavam a questão do corpo, pelo contrário, dizia que o corpo era mau, né? Mas só a alma era boa. Então as pessoas, nesse sentido, poderiam fazer o que quisesse com o seu corpo, porque já que o corpo era mau, não tinha problema fazer o que quisesse com ele, né? Eu acho interessante esse conceito, porque ele tem a ver com algumas coisas que se acredita hoje, né? Por exemplo, há uma frase que as pessoas utilizam para dizer o seguinte: meu corpo, minhas regras, ou seja, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, tá? E aí está um pouco relacionado com isso aqui, né? De não se dar aquele valor verdadeiro para o corpo, apesar da frase querer passar, querer transmitir isso. Porque, na verdade, nós não temos um padrão de regra moral, irmãos, se não vier do Espírito Santo de Deus, tá? Então, se não vier um padrão moral do Espírito Santo de Deus, os nossos padrões, eles não são corretos, porque eles não querem se alinhar à Bíblia, eles querem se alinhar à minha própria carnalidade. Por isso que eu quero fazer o que eu quiser, o que o meu corpo mandar. É essa ideia que se fala hoje. E aí eu acho interessante que Paulo ele meio que quebra esse conceito ao dizer
que nós somos o templo do Espírito, né? Então, nós somos o templo humano, digamos assim, do Espírito Santo. Então, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não vou fazer o que eu quiser, não é as minhas regras que imperam, mas sim as regras do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é santo. A gente precisa ter isso bem em mente, tá? É o que ele fala no terceiro tópico, quando diz que o cristão não pode submeter o seu corpo à promiscuidade, tá? Por que isso? Porque eles não valorizavam o corpo, né, em Corinto. Então a pessoa podia fazer o que quisesse. E havia também muito essa questão do sincretismo na igreja de Corinto. Paulo ele trabalha esses temas porque certamente havia cristãos, pessoas que se diziam cristãos, mas não achavam problema nenhum, né, ter relação sexual com uma prostituta cultual, sendo que o trabalho que ela fazia enquanto prostituição era justamente para agradar aos deuses. E aí Paulo vai falar claramente que isso não é para acontecer, porque não pode haver esse tipo de união, né? Então, o comentarista nos diz claramente que o nosso corpo somente passa a ser habitação do Espírito Santo pela fé quando entregamos nossa vida a Jesus, crendo no seu sacrifício remidor, ou seja, nós passamos a viver não mais para nós mesmos, mas sim para Cristo, tá? Então esse é um ponto importante que deve ser frisado nessa lição. E para completar, para encerrar aqui, ele fala sobre isso, sobre a imoralidade sexual, a imoralidade sexual e a igreja, porque também havia esse tipo de coisa lá. Paulo ele usa a expressão que no grego aqui é porneia. Nós vamos falar mais isso em outras lições, porque dessa palavra porneia é que vem pornografia, e aí é um aspecto da prostituição ainda mais sério, mais grave, porque está relacionado com imagens, né? Vivemos hoje num mundo altamente imagético, né? E isso aí é um problema sério, porque a pornografia ela está acessível, mais acessível ainda nos dias de hoje do que era antigamente, né? Então, com um clique você acessa a pornografia de maneira fácil, simples e descomplicada, tá bom? Mas isso constitui-se num problema. Esse tema também nós vamos falar posteriormente nas próximas lições, para ser mais específico, que a gente tenha mais tempo para falar sobre ele, né? Mas enquanto isso nós ficamos com esse tema aqui sobre a questão da prostituição, e que a gente entenda que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso vamos glorificar a Deus no nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.